Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Perdão, desejo a você uma excelente quinta-feira, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Vamos orar? Pai, a te rendemos graça, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos capacite, que o Senhor nos dê um coração, Pai, que cumpra os seus desígnios, os seus propósitos, um coração perdoador, um coração, Pai, limpo e puro, para que possamos ver o seu mover no nosso meio. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Graças ao bom Deus, né? Vamos estar lendo então hoje Eclesiastes 8, né? Já estamos encerrando, né, esse ciclo da sabedoria, né? Eclesiastes tem 12 capítulos, então se a gente acabar não dividindo os outros, a gente deve encerrar semana que vem, encerrar esse ciclo, né, da sabedoria. Você que está acompanhando o devocional recente, né, nós já fizemos de todos os salmos, deu mais de 170 devocionais de salmos, fizemos de todo o Provérbios, né, também deu bastante, né, dos 31 provérbios, acho que deu uns 50 e pouco, né, deu 60 e poucos devocionais, mas esses de Eclesiastes, então dá muito devocional aí, quem quiser rever, fica à vontade, né, mas a gente vai estar pedindo uma estratégia para Deus, para ver como nós faremos quando encerrarmos esse ciclo da sabedoria, amém? Bom, vamos estar lendo, eu creio que hoje eu vou fazer como eu fazia em Provérbios, né? A gente lia um ou dois que era correspondente e conversava sobre eles, amém? Então a gente vai fazer assim. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia, né? Então, só pessoas, né? A gente tem que entender que pessoas que têm sabedoria são pessoas desejáveis. Todo mundo gosta de conversar com alguém que tem a sabedoria, a praticidade de dar uma resposta, e uma resposta didática, uma resposta que traz contentamento, uma resposta que traz direção, né? E é interessante que ele vai dizer o seguinte: ela brilha no rosto da pessoa de tal maneira que, ainda que seja feia, ela se torna agradável. Então veja, não dá para você ser feio e burro, né? Você precisa, se você não, você é desprovido de beleza, busque sabedoria de Deus, porque a sabedoria vai compensar esse desprovimento que você tem, tá? Então agora, se imagina, você conhece uma pessoa que é desprovida de beleza e ainda é uma tola, é difícil, né? A gente brinca, né? Mas é o que está dizendo aqui, né? A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Tá no texto. Vamos ver outra versão aqui, ó. Vamos ver a Almeida Corrigida e Fiel fala assim, né? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Você entende? Aí aqui você fala, ele tá falando de carrancudo, né? Não tá querendo dizer que se trata de uma de, de beleza ou não. Não, tá falando nesse sentido, né? A King James vai falar que é carrancudo, né? Mas uma pessoa carrancuda, ela não é feia, você entendeu? Então é nesse sentido, tá? Então, peça para Deus sabedoria que Ele dá de graça. E a sabedoria vai fazer de você uma pessoa mais bonita. Amém? Vamos ver o próximo. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele. E não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir, né? Aqui é o contexto, né, de falar de pessoas de autoridade, um presidente, né, um governador, alguém de autoridade, alguém que exerce decisões dessas pessoas nos impacta. Então nós
devemos sim nos sujeitar, porque é o que vai falar o texto de Romanos, né, que a gente deve sujeitar as autoridades que Deus constituiu. Mas aqui eu quero mergulhar um pouquinho e falar sobre o Senhor Jesus, né? Então vai dizer o seguinte: obedeça às ordens do Senhor Jesus. Porque você jurou ser fiel a Ele, não foi? Quando você entregou, quando você disse, Jesus seja meu Senhor, o que você está dizendo? Deus, eu estou dizendo, Pai, eu estou dizendo a partir de agora que quem é meu rei é Jesus, é Ele que reina sobre mim, né? Então ele vai dizer, Jesus pode fazer tudo o que quiser, então você não tenha pressa de sair da presença dEle e nem insista em fazer algo errado diante dEle, né? O Senhor Jesus age com autoridade e ninguém pode reclamar do que Ele faz. Enquanto você obedecer às ordens do Senhor Jesus, nenhum mal lhe acontecerá. Olha que sensacional isso. Então, essa é a revelação que eu quero compartilhar com você desse grupo de textos. Se sujeite à autoridade real do Senhor Jesus e você vai ser próspero. O seu lar será abençoado e tudo o que você fizer prosperará. Amém? Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Então veja, existem coisas que precisam acontecer, mas não cabe a nós antecipar nada, né? Nós temos que entender que às vezes uma situação, uma conversa, ela tem um tempo para acontecer. Às vezes a gente está ansioso para resolver um assunto, às vezes você ficou sabendo de algo, alguém chegou para você e falou algo com relação a uma pessoa, você já fica furioso, já chama a pessoa, já vai brigar com ela, e aí você cria um problema. Por quê? Porque existe um tempo e um modo certo de fazer cada coisa. E você às vezes escolheu o pior. É meu ímpeto. Pois é, às vezes você estragou uma amizade por causa do seu ímpeto. Por isso, um conselho que eu te dou é: quando surgir uma situação adversa, vai para a oração. Vá ao Senhor, apresente a causa a Ele, fala: Deus, chegou esse conhecimento para mim, assim, assim, assim. Coloco diante do Senhor, se eu tiver errado, acalma meu coração. Mas se não, Senhor, prepara o dia e a hora para que haja essa conversa. Então prepare, entre no ambiente espiritual e prepare tudo. Tome cuidado em não ser precipitado. Toda precipitação pode trazer um transtorno grande para você. Então tome cuidado com decisões, tá? Por quê? Porque existe um tempo e um modo certo de fazer cada coisa. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Então veja, existem coisas que estão fora do seu governo, como a morte. Você pode até orar a Deus e Deus prolongar os seus dias, como aconteceu com Ezequias, mas isso é vontade de Deus, não é sua. Entendeu? Ainda que você peça a Ele, se Ele decidiu prolongar, foi uma decisão dele, não sua. Então, tome cuidado em achar que você tem um governo, domínio de tudo, porque muitas coisas você não tem domínio, você não tem governo. Então, crê no governo de Cristo na sua vida. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que aconteceram neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham poder e outros sofriam dominados por ele. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito o mal, e isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe ocorrerá bem. Mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e os maus e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. É o que eu digo. Isso também é ilusão, né? Entenda. Essa é a pergunta, né? Se Deus é bom, por que há mal no mundo, né? Então veja, existe algo que eu sei que é uma questão
teológica, que é a questão do livre-arbítrio, né? Existem correntes que acreditam que existe o livre-arbítrio, e existem correntes que acreditam que não existe o livre-arbítrio. Existe algo chamado livre-agenda. Existem coisas que você pode fazer, mas desde que não afete um destino, digamos assim, né? Então é chamado de livre-agenda. Quem defende isso? Os reformados, os tradicionais, principalmente os presbiterianos, né? Então, o que sucede? Eu creio no livre-arbítrio. Eu creio que essa é a grande explicação para o mal nesse mundo. Um homem cheio de pecado, cheio de iniquidade, né? E ele recebeu de Deus o direito de viver nessa terra. Enquanto ele tem a sua caminhada, ele pode decidir, né? Lembra lá de Provérbios, né? O homem comeu o fruto, conhecimento do bem e do mal. Então ele pode escolher fazer o bem ou o mal, correto? Deuteronômio 28, eis que, né, tipo, você tem que escolher a bênção ou a maldição. Se obedecer ao Senhor, bênção. Se desobedecer, maldição, né? Então, é colocado esse caminho. O próprio Senhor Jesus falou, você tem a porta estreita e você tem a porta larga. Então veja, isso é colocado diante do homem. Então o homem, ele tem o livre-arbítrio. Mas eu entendo que quando o homem ele entrega a sua vida para Cristo, ele precisa fazer algo. Ele precisa renunciar o seu livre-arbítrio. É isso que eu creio. Então ele faz assim. Jesus é seu Senhor? Se ele é seu Senhor, quem governa é ele. Quem diz o que tem que fazer é ele. Ele quem governa a sua vida, ele que governa o seu trabalho, ele que governa o seu ministério, ele governa tudo. É ele quem diz o que você vai fazer. Por isso diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, todo aquele que teme a Jesus precisa entregar o governo da sua vida, ou seja, o seu livre-arbítrio na mão do Senhor e diz, Senhor, eu abro mão de governar a minha vida e eu recebo o teu senhorio. A partir de agora é o Senhor que governa sobre mim. Então esse é o meu pensamento. Existe sim o livre-arbítrio e ele é a moeda de troca que você tem para receber a salvação. Você entrega o seu livre-arbítrio e Jesus vem com o seu senhorio e com a sua salvação sobre você. Porque enquanto você está no governo da sua vida, ele não é senhor da sua vida. Então é assim que eu penso e é assim que eu ensino, tá? E o que quer dizer isso? Por isso você vai ver pessoas más. Esse mundo é injusto. Como é possível que lá no sul tá tendo essas enchentes, pessoas desaparecidas morrendo, né? Igrejas também debaixo d'água. E no Rio de Janeiro tá tendo show da Madonna fazendo rituais satânicos, né? Teve esses dias, né? Como é possível isso? Como é possível? Eu estou trazendo esse exemplo por causa do que a gente leu. Já tem uns dias que aconteceu isso, né? Mas eu te pergunto, como é possível isso? Por causa do arbítrio. Um homem dominado pelo pecado, ele escolhe o lado ruim. Por isso ele precisa da salvação de Cristo. Então isso não tem sentido, é ilusão. É ilusão. Quem deveria ser premiado são pessoas boas. Quem deveria ser reconhecido é pessoas boas. Pessoas que fazem maldade, sendo aplaudidas, ovacionadas, sendo condecoradas. Isso é um absurdo. É inversão de valores. Esse é o poder do pecado. Ele inverte os valores. Ele faz com que as coisas que são boas pareçam ser más e as coisas que são más pareçam ser boas. Por isso nós precisamos dar sentido à nossa vida, entregando o governo dela, entregando o governo da nossa vida a Cristo Jesus. Por isso estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nessa vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo, né? Então veja, o que ele está falando? A nossa vida, a gente está falando sobre equilíbrio essa semana, né? A sua vida tem que ser equilibrada. Não adianta nada. Assim, o mundo é injusto por si só. Ele só vai ser justo quando Cristo vier governar nele por 1000 anos, o milênio. Mas enquanto isso não acontece, já que você tem uma vida aqui, já que você recebeu de Deus a dádiva de viver aqui, glorificar o nome dele aqui, porque é aqui que você prova que você serve e adora a Deus, na eternidade, você já está com o corpo glorificado, mas e aqui? Você está lutando contra a sua carne, contra o pecado, contra Satanás. É agora que você prova a sua fidelidade. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então você que é fiel no pouco dessa terra, você vai ser agraciado no muito da eternidade. Então a gente pode aplicar essa palavra para vários aspectos da nossa vida, tá? Então viva bem, curta a sua família,
Curta a sua casa de oração. Curta em que sentido? Aprecie as suas programações, né? Adore a Deus junto com o povo de Deus. Saia com a sua família, viaje com ela, passeie com ela. Use o dinheiro que Deus te deu para você comer bem, né? Sem exagero. Tenha o bom senso, né? Deus fez isso para que você possa usufruir diante da maldade enquanto Ele não vem estabelecer o seu reino. Então, é uma maneira de você usar a sabedoria que Deus te deu para viver coisas boas. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece nesse mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz, por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Ou seja, por mais sabedoria que você busque, por mais conhecimento que você adquira, você nunca vai conseguir compreender como Deus age, a maneira que Deus age, né? O jeito que Deus trabalha. Porque às vezes você vê Deus trabalhando na vida de uma pessoa má e você pensa, essa pessoa é má, faz tanta maldade, mas Deus vê lá na frente, Deus tá fazendo um trabalhar para essa pessoa se salvar. E às vezes a gente vai ter que tolerar a maldade dela por um tempo até que Deus salve ela. Então, sabe, são maneiras assim que é difícil para nós compreender e não cabe nós compreender, porque se nós dedicarmos a nossa vida para compreender isso, a gente não vai dormir e nem vai trabalhar, porque não tem como compreender. Isso é algo que está além da nossa capacidade. A nós cabe crer. Crer que Deus está trabalhando, que Deus está realizando a sua justiça, que Deus está nos santificando e crer que é Ele que trabalha, é Ele que move, né? Que é Ele que nos molda. Então, a gente deixa essa meditação, né? Que você possa buscar o equilíbrio. Eu sei que circunstâncias más, ruins, adversas acontecem mesmo no nosso meio, mas nós precisamos ter sabedoria da parte do Altíssimo para não tomar decisões precipitadas e poder viver tudo que Ele tem para nós, né? Então lembre-se, não adianta nada você se desgastar buscando muito conhecimento, perder noites de sono buscando conhecimento e no final você descobrir que era o tempo com sua esposa, era o tempo com seus filhos, era o tempo com um amigo ou outro, né, que traria muito mais sentido à sua vida do que isso. Então, busque moderação. Estude sim, trabalhe sim, cuide da sua família, busque equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos orar então no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, rendo graças a Ti, bendito seja o Teu nome, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite a usar, Pai, a moderação que o Senhor nos tem ensinado nesses dias, porque, Pai, quantos de nós temos agido de uma forma, Pai, aonde a gente tem desperdiçado tempo, desperdiçado, né, tempo com a família, tempo com a casa de oração, tempo na oração, buscando coisas espirituais para nos satisfazermos das materiais. Nos ensina, Pai, a ser equilibrados, sermos homens e mulheres espirituais equilibrados, mas também homens e mulheres que vivem nesse mundo de forma equilibrada. Tudo é um equilíbrio, Senhor, e devemos ter sabedoria nisso. Então, nos dê essa graça e sabedoria, para que assim o Teu nome seja glorificado e possamos Te agradar em tudo o que nós fizermos. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Desejo a você um forte abraço, fique na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.